Olá, a gente está aqui para fazer a apresentação então do Projeto Integrador, esse vídeo que trata o Projeto Integrador 1 dentro do curso de Engenharia de Produção da Univesp. A temática é a matriz energética do Estado de São Paulo. Nós dedicamos o nosso trabalho ao potencial de microgeração de energia solar residencial na região metropolitana de São Paulo. Eu vou passar aqui para a apresentação da nossa equipe. Eu sou a Andréa Afonso Santana. Daniele Freitas de Jesus. Paulo Henrique Dantas Martins Bertolini. A gente vai seguir um roteirinho aqui, que é o da apresentação que a gente já fez. Uma breve introdução, falar sobre a energia fotovoltaica, definir um pouco o que é a microgeração de energia elétrica, depois falar do protótipo que a gente fez, que a gente trouxe inclusive aqui para mostrar o protótipo que foi feito, e uma breve conclusão. Bom, nós fizemos uma avaliação sobre a questão da energia, da matriz energética no estado de São Paulo. E a gente detectou vários pontos onde a nossa energia aqui no estado de São Paulo, ela vem a grande maioria de fora. A nossa capacidade aqui não condiz com o nosso consumo. E também detectamos um subconsumo da energia limpa, da energia renovável, que é muito baixa. E a gente fez, através de vários levantamentos, nós vamos estar apresentando propostas de implantação, onde haveria um investimento do Estado, do governo, para incentivo da microgeração para as residências na região metropolitana. E a energia fotovoltaica, ela consiste basicamente numa influência direta da luz, que nós temos isso em abundância e de forma gratuita, isso será através de placas fotovoltaicas, que são sanduíches de material semicondutor, com eletrodos que vão estar fazendo essa ligação e fazendo a geração de energia. Aí a gente está fazendo um trabalho de levantamento de todos esses dados, porque ainda há um pouco de misticismo sobre a energia com relação ao custo, todo mundo acha que é muito caro, e a gente vai estar apresentando alguns projetos para ver que é viável esse trabalho e incentivo para as residências. Na energia fotovoltaica, nós temos a microgeração, e ela tem alguns compostos, alguns componentes dela, que é o painel solar, que no caso do nosso protótipo nós usamos do silício, que é onde concentra, onde recebe a energia solar para poder enviar a carga. O controlador de carga, que é que faz controle de energia recebida, porque ele não é frequente, ele tem picos, pulsos. É enviado então do controlador para o inversor, onde é feita a alteração da corrente contínua para a alternada, que é para os eletrodomésticos, para a utilização geral. Os valores para uma microgeração, para uma casa entre 2 a 4 pessoas, está em torno de 10 a 18 mil reais. Todo o sistema, desde a instalação, a compra dos painéis, controlador de carga, o inversor e as baterias. O interessante na hora de fazer o orçamento desses materiais é o tempo de vida das baterias, que deve ser levado em consideração. Os painéis solares nem tanto, porque eles têm uma duração boa, não tem muitos problemas, mesmo com manutenção. O controlador de carga também não é mais a marca, a qualidade dele é boa. E o inversor é um pouquinho mais complicado, porque vai depender do consumo de cada residência. Se está entre 1.4, 2.5 pontos de energia que ele consome durante o dia, vai variar mais os valores. Aí vai variar entre 10, 20 mil, que seria até 4.5, gente, não é nada. E se for acima disso, aí já sobe para 30, 40 mil os valores. Então, como é fotovoltaica, ele vai utilizar tanto a energia elétrica quanto a energia solar, então isso ele vai dar uma compensação no final dessa energia. Não vai ficar tão caro assim se você levar em consideração os valores no final do mês, E ao longo dos anos, todo esse investimento vai compensar. Ainda na microgeração, tem alguns detalhes que é importante levar em consideração
para poder fazer um sistema que realmente seja viável para a residência. Deve ter algumas considerações na escolha do painel, por exemplo. Vai depender da área ocupada, do tipo de superfície, da durabilidade, se vai ser no telhado ou numa casa, se vai ser um sistema aberto, prédio, tal. Tudo isso deve ser considerado na hora de efetuar a compra do painel. O controlador de carga também depende da tensão do trabalho. Quer dizer, se uma residência ela consome muito por várias horas seguidas, então o controlador ela deve superar essa capacidade. Nunca deve ficar entre a quantidade consumida ou a média. Sempre deve ser a mais. Tem que sempre ter uma folga para o controlador. Senão isso pode gerar problemas, né, na hora de gerar energia. Também, no caso do controlador, existem 4 tipos, entre 12 e 24 volts, que é o SLC, são para sistemas autônomos, seria o off-grid, né, que a gente fala também um pouco no nosso trabalho, e esse que é o fotossensor seria o LZP. Por que eu falo assim? Porque às vezes vai fazer um orçamento na internet e vê uma diferença de preço muito grande, que foi algumas coisas que eu avaliei. Umas davam um preço de 12, 15 mil, outras davam um preço de 20, 30 mil no mesmo sistema. Quando eu ia verificar, era o dimensionamento do controlador. Por isso que é interessante entender o consumo da residência. É direto? É constante? Fica a luz ligada frequente? Geladeira? Chuveiro? Tudo isso tem que levar em consideração. E o dimensionamento das baterias, né? Também conforme o consumo. À noite, se ele usa mais, logicamente não vai ter sol, então ele vai ter que considerar isso. No caso do chuveiro, ele não pode esperar, né? A questão da energia não pode ficar oscilando tanto, senão queima. E a geladeira. Então as baterias têm esse interesse. Nesse caso que o Paulo usa, são de 10. Né? E o inversor. No caso do inversor, ele de 110 a 220. Não tem tanta diferença, mais o preço mesmo. Né? Se ele forem... Alguns falam de usar senoide modificado ou senoide pura. A pessoa fica totalmente fora, pelo menos eu fiquei na hora de fazer os orçamentos. Mas são tudo questões técnicas que mudam bem pouquinho. É mais diferença de valores, mas diferença para uso mesmo não influi tanto. Acho que é isso. Agora vamos passar na parte do protótipo. Vamos lá. Esse aqui é o protótipo que a gente construiu. Basicamente, nosso protótipo, a gente seguiu aquele modelinho lá que foi explicado pela Dani anteriormente. A gente usou uma placa solar fotovoltaica. Essa placa solar atende aqueles princípios que já foram explicados. Eu procurei montá-la em cima aqui de uma base para poder ter até onde guardar, ter onde fixar para facilitar o transporte, inclusive. O controlador de carga é esta peça que está aqui. A bateria para poder fazer a acumulação de carga, né? E aqui está ele funcionando, para a gente poder ver, apertando aqui a parte da transmissão para a lâmpada, ela funciona, não tem nenhum cabo ligado na eletricidade, é só mesmo para que a gente possa demonstrar que isso aqui funciona. Bom, esse protótipo que a gente procurou montar, também procurei montar dessa maneira, esse foi montado dessa maneira, para que a gente tentasse conseguir fazer, acompanhar aonde está a incidência de raio solar, né, a gente poder inclinar. E aqui mesmo, com uma pouca incidência solar que tem aqui, dá até para a gente fazer uma mediçãozinha e mostrar que está fazendo, que tem a transmissão de corrente elétrica aqui. Então, um multímetro que a gente usa para medição, só conectar aqui, e a gente pode ver aqui. Está com uma corrente aqui de 16,79,80 volts, e depois para fazer a medição da amperagem, onde a gente consegue daí chegar no cálculo de potência, vou colocar aqui. A corrente está bem baixa, pela baixa incidência, não está dando medição, a gente vê que está com incidência bem baixa. Isso daqui eu preciso desligar, porque corrente, a medição de amperagem nesses
nesses multímetros mais simples, ela não pode durar muito tempo. Reconectei aqui a placa ao controlador, cuidado aqui para não dar um curto, e ela volta a funcionar normalmente, ele volta a alimentar o meu sistema, até a hora que a gente quiser, dá para ligar a lâmpada aqui, como dá para ver nesse caso. Para fazer esse protótipo aqui, o investimento foi na faixa de R$237, tá? A placa é uma placa de medidas 21, considerando o interior, só a parte que é da geração, tá? 21 por 31, o que dá uma área de 0,065 metros quadrados para poder gerar energia. Potência dele é de 10 watts e aqui a bateria é uma bateria de 12 volts com amperagem até 10 amperes, tá? Nas medições que nós fizemos, a gente acabou fazendo algumas medições aqui para poder comprovar. O grande objetivo desse protótipo era exatamente confirmar dados que a gente tinha pego, tanto com relação ao investimento, como também com relação ao potencial de geração de energia. A gente mediu, nós fizemos medições ao longo do mês de maio e junho, todos eles no endereço aqui na Grande São Paulo, especificamente no bairro, na Vila Ipojuca, na Rua Camboriú. As medições, a gente chegou a um dado aqui, medições realizadas principalmente próximo a um horário de maior energia solar, que era entre 10h30 e 13h30, a gente chegou a dados de potencial de geração de 9,32 watts em maio e 8,53 watts em junho. Isso a gente calculando, fazendo o cálculo da eficiência, a gente chegou a uma eficiência de geração de 4%. Segundo os dados da ANEEL, a gente analisando as placas de silício amorfo, como é essa placa de silício aqui, uma placa de silício mais simples, ela tem uma eficiência entre 4% a 7% na prática. E foi isso que a gente comprovou. A gente chegou numa eficiência de 4% desta placa. Tá ok? Bom, vamos lá. Com base nisso daí, a gente comparou os dados que conseguimos obter de insolação, isso daí no painel solar da Sunlab. A gente levantou esses dados e fizemos o cálculo que está resumido numa tabela. E a gente viu o potencial de geração desta placa aqui, deste protótipo. Ao longo de um ano, só para a gente ter uma ideia, o potencial dele é de 3,82 kWh. Estou falando só dessa plaquinha aqui que está no nosso protótipo. Bom, daí a gente chega exatamente na conclusão. Esse protótipo foi exatamente para a gente ver se aqueles dados que a gente levantou, tanto dados e informações disponíveis em sites e informações técnicas a respeito da geração fotovoltaica, como também em simulações que fizemos, a gente chegou à conclusão que os dados estão muito coerentes. Os dados de geração de medição que a gente viu aqui nesse protótipo ficaram muito coerentes. O que nos leva a concluir que confirmam os dados de pesquisa e simulação. Há uma confirmação dos dados de pesquisa e simulação. Com base nessas informações, a gente chega à conclusão que é viável, sim, o desenvolvimento e a implantação de placas fotovoltaicas para fazer a microgeração, principalmente a microgeração em residências, e que esse é um investimento, a Dani já apresentou quando ela falou lá do investimento necessário, mas analisando de acordo com o preço da energia, é um investimento que vale a pena e que se paga ao longo do tempo. Então, baseado em todas as pesquisas, simulações, testes que a gente fez, nós fizemos algumas simulações também de custo, de investimento, e para vocês terem uma ideia aqui, para um consumo de 200 kWh, que seria uma residência que comportaria de 2 a 4 pessoas, esse investimento inicial seria de 10 a 15 mil reais. Isso comportaria em uma economia mensal de R$ 76, tá? E uma economia em 30 anos de R$ 83 mil. Então está mais do que provado e comprovado que esse é o nosso caminho para o futuro, né? De investimento do governo ou que a população que tenha condição de investir. Então o nosso objetivo era apresentar isso e incentivar não só o governo, ao governo fazer uma proposta de incentivo de instalação, como a própria população se mover diante dessa nova realidade de energia limpa.